Olá pessoal, eu sou o Léo, aqui nesse canal a gente conversa sobre livros e no vídeo de hoje a gente conversa sobre um dos livros mais bonitos que eu já li na minha vida, que é Violeta, da Isabel Allende, que conta a vida bastante movimentada da Violeta, a protagonista desse livro, que vive 100 anos, nasce em 1920 e então vivencia todos os abalos do século XX, iniciozinho do século XXI, passando pela gripe espanhola, pelo crash da Bolsa de Valores de Nova York, também pela Segunda Guerra Mundial e pelas ditaduras que infelizmente se instalaram aqui na América Latina, passando também pela redemocratização do continente, até chegar então na pandemia da Covid-19. Esse livro aqui começa no ano de 1920, com o nascimento da protagonista, a Violeta, e exatamente no mesmo ano em que a pandemia da gripe espanhola chega ao Chile, onde a história se passa, depois de ter devastado a Europa desde 1918. E o pai da Violeta era um homem bastante atento às notícias da Europa e já imaginava que mais cedo ou mais tarde a gripe espanhola chegaria ao Chile, então ele faz aí uma preparação para a família não ficar tão desamparada quando essa doença chegasse. E quando ela chega então ao Chile, em 1920, a gente tem descrições no livro sobre o uso de máscaras e sobre o isolamento social, de uma maneira bastante semelhante ao que nós viveríamos 100 anos depois, durante a pandemia da Covid-19. E a Violeta nasceu em uma família rica, com boas condições financeiras, mas bastante empobrecida em comparação ao quão ricos eles já tinham sido no passado. E o pai da Violeta tentava a todo custo recuperar essa fortuna grandiosa que eles tiveram então no passado, e para isso ele mantinha vários negócios, investia na bolsa de valores e também aplicava alguns golpes, tinha vários negócios fraudulentos, tinha então um pezinho bem fincado na pilantragem e tinha duas contabilidades, uma contabilidade oficial para os negócios legais e uma contabilidade paralela então para as pilantragens, para os negócios ilegais. Para vocês terem uma ideia melhor de como era a condição material dessa família, a família Del Valle, eles viviam em uma mansão que tinha sido construída nos tempos áureos e mais prósperos da família, mas essa mansão estava bastante deteriorada, tinha várias partes que precisavam de reformas bastante intensas e eles não tinham dinheiro para reformar essa mansão. Então eles viviam nesse misto de uma ostentação do que tinha sobrado de uma fortuna do passado e ao mesmo tempo viviam em uma certa decadência por não conseguir manter totalmente as aparências. Então a mansão deles era uma mansão que estava quase que caindo aos pedaços. Então, embora essa família fosse bem de vida, era uma família mais rica do que a média da população, uma família com um certo prestígio, o dinheiro deles não chegava nem perto do quão grande a fortuna deles já tinha sido no passado, então era uma fortuna muito mais baseada na aparência, já que eles tinham herdado obras de arte, móveis aristocráticos, e o pai da Violeta fez um golpezinho aí para ficar com a casa da família, mas eles não conseguiam manter essas aparências, então embora fosse uma riqueza, era uma riqueza decadente. E como a família Del Valle tinha mais dinheiro do que a média, embora não conseguissem manter toda a pompa do passado, eles conseguiam sim se permitir alguns luxos, como por exemplo a contratação de uma preceptora inglesa, a Miss Taylor, contratada para tentar domar as malcriações da Violeta na infância e criar elas nos moldes europeus que o pai dela tanto queria. E essa preceptora vai ser importantíssima na vida da Violeta, não só na infância, mas também na vida adulta. Então é nesse ambiente de aristocracia decadente que a Violeta nasce e passa a primeira infância, até que em 1929 acontece uma grande crise econômica mundial por conta do crash da Bolsa de Valores de Nova York, que não devastou só a economia norte-americana, mas também devastou a economia chilena. E como o pai da Violeta tinha investimentos na Bolsa de Valores e tinha colocado a casa como garantia em outros negócios,
anos, a família acabou sendo severamente afetada por essa crise, já que os negócios do pai eram muito emaranhados, um se conectava com o outro, ele estava sempre com um empréstimo que ele tomava de alguém para tentar ganhar mais dinheiro, muitas vezes pegava dinheiro emprestado para aplicar na bolsa, gerando uma situação muito complicada, e isso acaba falindo a família, que tem que se mudar para o interior para ter uma vida mais simples, para o horror completo de alguns membros dessa família que ficam horrorizados e com muita vergonha dessa decadência. Já no interior, a vida deles é, claro que completamente diferente, porque eles não têm mais os recursos financeiros que tinham no passado, então eles levam uma vida muito mais simples. E ali, então, a Violeta vive até o início da vida adulta, mas esse lugar no interior vai ter um lugar muito especial na vida dela até o fim e vai moldar muito da personalidade dela, que vai crescer, então, com uma conexão muito forte com a natureza do interior. E já no início da vida adulta, a Violeta se vê diante de situações muito complicadas, de decisões muito difíceis que ela tem que tomar, principalmente na área dos relacionamentos amorosos, e essas decisões vão ter impactos até o final da vida dela, vão ser decisões que vão modificar completamente a vida dela, que vai virar então de ponta cabeça, mostrando como algumas escolhas que aparentemente são muito simples podem ter uma consequência que a gente não espera e que nos marcam então até o fim da nossa vida. E a partir disso, a Violeta vai viver vários anos muito complicados no amor, que trazem bastante sofrimento para ela, ao mesmo tempo em que, sem ela perceber, o país se encaminhava para uma ditadura brutal, que vai coincidir com um dos momentos mais dramáticos da vida dessa mulher. E logo no início do livro a gente percebe que essa narrativa é escrita quase como se fosse uma carta, na verdade uma reunião de memórias que é destinada a alguém chamado Camilo, que é muito importante na vida da Violeta, a gente percebe isso logo no início, mas a gente fica se perguntando quem é esse Camilo e por que ele é tão importante na vida dela, e várias alternativas vão surgindo na nossa mente, até que a gente vai descobrindo pouco a pouco quem é o Camilo e o que ele representa na vida da Violeta, conforme o livro vai se encaminhando no final, mas é claro que eu vou deixar que vocês descubram sozinhos durante a leitura quem é o Camilo e por que ele é tão importante na vida da Violeta. Esse livro também mostra a luta das mulheres para conseguir o direito ao voto, o direito ao divórcio e a proteção em casos de violência doméstica, e mostra a vida de mulheres impactadas negativamente pela ausência desses direitos, causando muitos sofrimentos e situações extremamente angustiantes. Violeta também mostra a luta pela redemocratização do Chile e as ações brutais da ditadura que paralisaram o país de terror, até que muito lentamente os ventos da democracia voltam a soprar no país, e a gente também acompanha como cada um desses temas vai afetando e trazendo sofrimentos para a vida da nossa protagonista. Então esse não é um livro só sobre eventos que marcaram um século, mas principalmente sobre como esses eventos marcantes acabam afetando a vida da Violeta e das pessoas que fazem parte do círculo dela, e como esses eventos afetam todas essas pessoas de diferentes maneiras, e o livro toca de uma maneira bastante forte e comovente na questão da ditadura que infelizmente se instalou no Chile e toda a luta para trazer a democracia de volta para o país. E como Violeta cobre 100 anos de vida da protagonista, essa aqui também é uma história sobre amadurecimento e envelhecimento, que nos mostra as nossas mudanças de perspectiva no decorrer da vida, sobre como nós vamos ganhando e perdendo pessoas, vivenciando as maiores alegrias e também as mais amargas tristezas, e principalmente sobre como nós nunca estamos prontos nessa eterna metamorfose que é a vida, que vai sempre nos moldando e nos modificando no decorrer do tempo. Violeta é um livro muito bonito, tá entre os livros mais bonitos que eu já li, e me tocou muito profundamente, principalmente por conta da questão da passagem do tempo, e
como o tempo vai levando embora algumas pessoas da nossa vida e trazendo outras, em um processo que nem sempre é fácil. Eu fiquei completamente apaixonado por esse livro e pela sensibilidade da Isabel Allende, e também me chamou muito a atenção o ritmo desse livro, que é um ritmo bastante ágil, sem nenhum trecho maçante, e que também conecta muito bem os eventos, fazendo com que os eventos do passado tenham relação com eventos mais recentes. Então essa aqui não é só uma sucessão aleatória de fatos, não. Todos os fatos aqui são muito bem encadeados, eles se conectam, criam uma conexão, fazendo desse um livro maravilhoso, que eu gostei muito e que com certeza vai estar na minha lista dos melhores livros do ano. O final desse livro também é muito emocionante, me deixou pensativo por dias e dias, e isso de o livro continuar na nossa mente, nos nossos pensamentos, mesmo depois da finalização da leitura, é, na minha opinião, uma das maiores qualidades que um livro pode ter, e Violeta tem essa qualidade que para mim é tão importante. E claro que eu também não poderia deixar de falar dessa capa lindíssima desse livro, que traz uma ilustração da artista Amanda Arlota, ilustração essa que acompanha a maioria das traduções desse livro ao redor do mundo e que nos ajuda a imaginar essa personagem tão cativante que é a Violeta. Esse então foi o livro de hoje, espero que vocês tenham se sentido inspirados a acompanhar essa jornada centenária e inesquecível da Violeta Del Valle. Por hoje então é isso, muito obrigado pela companhia de vocês, um abraço e até o próximo vídeo.